Podcast O Novo Hunter. Oferecimento: Camargo Química. Patrocínio: Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso podcast sempre traz para a nossa mesa de reuniões profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje, mais uma vez, DJ, temos um profissional que faz a diferença no seu mercado, não é isso? Hoje a gente vai conversar com o Bruno Browns, que é CEO do Grupo Vex, que tem várias iniciativas, ele vai contar isso aqui pra gente. Muita inovação na veia aí. Bruno, super obrigado por vir conversar aqui com a gente. Cara, legal. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, Vilela, DJ. É muito legal a gente poder contar a história e dividir, assim. Acho que é um dos propósitos, a gente poder fazer esse negócio legal. E eu acompanho o projeto de vocês e é um prazerzaço estar aqui. Obrigado, de verdade. Fechou. A gente fica bem lisonjeado, né, DJ? Quando vem alguém aqui conversar com a gente que já teve, já está acompanhando, que já viu, que a gente não precisa dizer, acompanha aí, olha, é bacana, cara, porque isso nos deixa não só extremamente satisfeitos, mas a gente sabe que, de alguma forma, o podcast Novo Hunter está trazendo conteúdo relevante para quem vem. E esse é o nosso objetivo, assim, trazer pessoas como você, né, Bruno, que vai trazer uma série de histórias relevantes para a audiência. Começa posicionando essa audiência de quem é o Bruno, contando um pouco da história do Bruno, né, uma linha do tempo, e depois permeando aí já pelos teus negócios, o que você faz, porque eu acho que isso é bem bacana. Boa. Como audiência também do podcast, eu fui entendendo que ninguém tem uma história linear, assim, e eu falei, cara, não só sou eu que sou peculiar e maluco, crio uns negócios meio do nada, e assistindo foi me deixando confortável. Isso também é importante, você entender que, cara, nem todo mundo é normal, e eu me considero um pouquinho mais exótico ainda do que o restante, dada a carreira, mas o Bruno ainda é um menino que nasceu no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, então a gente nasceu, hoje é uma comunidade, um negócio um pouco mais complicado de se viver. Então eu vim de lá e tive a sorte de ter algumas referências. Meu pai, cara, se mudou 26 vezes, então eu consegui conhecer um pouquinho de cada pedaço desse país. Meu pai foi um executivo da Coca-Cola por bastante tempo e também um empreendedor serial maluco, assim, de o tempo inteiro achar uma possibilidade, testar, tentar. Ele nunca teve muito medo. E esse não ter medo e ser executivo, entender um pouco de mercado, eu pude assistir os altos e baixos dele e talvez isso tenha me incentivado a pensar um pouco diferente. Minha mãe tem uma outra jornada que a ideia dela era trabalhar como funcionária pública e, pô, tá lindo, e é o que ela esperava, né, que eu seguisse. Mas eu acho que eu tinha um apetite maior por arriscar, por tentar e assim por diante. Nessas 26 idas e vindas para tudo que é canto, cada 6 meses eu estava num colégio diferente, aprendendo coisas. Um negócio absurdo. Excelente por um lado e péssimo por outro. Não tem como... Tudo tem vantagem. É bom para criar relacionamento, né, numa época. Não, cara. Bom, né? Surreal. E é engraçado. Quem é o Bruno? Era o Bruno. A gente pegou um projeto agora para a prefeitura de Passo Fundo, por exemplo. E eu falei, caramba, morei 2 anos lá, Passo Fundo, cara, tu também morou nessa, porque a gente pegou várias prefeituras por causa do Gov, enfim. E aí, bizarro. Eu sou dessa origem, disso eu tive a sorte de vir para Blumenau, passei por Blumenau 2 ou 3 vezes e foi aqui que eu comecei a entender o que era empreender. Eu acho que Blumenau é um terreno extremamente fértil, assim, tendo em vista por onde eu passei no restante. Então, existem algumas máquinas que te ajudam, alguns aparelhos, seja o Entra 21, seja até o próprio ecossistema, da gente poder estar fazendo isso aqui, batendo um papo Gene, que é onde eu te com o Instituto Gene, existir algo para que você tenha parâmetro, porque, poxa, lá em Anchieta, minha maior referência era o dono de um bar, que era o cara... Então, são das bolhas que você tá, você Sim. vai começando a sentir e entender outras coisas. Nisso, eu não sabia o que era empreender, aí comecei uma jornada específica de marketing. Para mim o negócio era marketing na época do Orkut, Twitter e tal, e Blumenau não funcionou, mas aí eu já entendi que eu podia comprar por tanto, vender por tanto, minha hora era isso, e aí no futuro eu fui entender que isso é empreendedorismo, então eu sempre fui pescando um pouquinho. Nesse meio do caminho, montei uma agência, essa agência deu muito certo, quebrou. Disso, depois montei o Grupo Vex, aí o Bruno, aquele menino lá, entendeu
que tem ônus e bônus do processo, o quanto disso é risco, do quanto isso faz sentido, e aí eu entendi que, de fato, aquilo fazia sentido, mesmo com tudo quebrado, e depois a gente pode revisitar essa história, eu conto ela mais detalhada, mas só para eu sintetizar. Nisso veio o Grupo Vex, que foi a primeira iniciativa com uma produtora, depois com a V3X em si, educação corporativa. A gente foi criando esses pilares e agora chegou um momento em que, ok, essas coisas deram certo, grana já não é o principal problema, primeiro a sobrevivência já foi suprida, depois a grana, ok, entrou o lance de propósito inicial, que era, poxa, deixar a família bem e tal, ok, e aí ferrou. Aí eu entrei para a próxima etapa de qual é o meu propósito, qual é o próximo passo. E aí a gente focou a V3X em outras iniciativas, que é investir em coisa que a gente acredita que faz sentido e eu poder me dedicar a negócios que eu acho que tem um impacto de fato, que muda a vida mesmo. Assim, de verdade. Você vê, você transforma, não é uma etapa que gera outra etapa que muda a vida, não, é na ponta. Que aí no caso é o Perto, a gente tem outras iniciativas. E é isso, cara, eu tô aprendendo a viver entendendo o que é esse troço aqui de mundo, aí eu fui para aquela linha de filosofia para poder entender um pouco mais, aí me confundiu ainda mais que eu vi que desde 600 anos antes de Cristo as pessoas não sabem de caceta nenhuma até agora, e que um filósofo contradiz outro, e você fala, puta, e você segue quem? No final das contas é a tua narrativa, a tua história que você acredita e ponto. Assim. Então eu continuo sendo aquele moleque lá que acertou mais do que errou até os 33 anos e ponto. Só isso. Bruno, a gente se conheceu no Instituto Gene, quando a gente trouxe lá o Instituto Gene do Progresso para Antônio da Veiga, aqui perto da FURB, né? Jurássico. E que você tinha já ali, já tinha essa visão de grupo Vex, com várias iniciativas, e tinha já os óculos de realidade virtual, tinha os drones, e tinha um monte de ideias novas. A gente está falando disso em 2016, 2015. 2016, isso. Fala um pouquinho pra gente dessa tua busca pelo que é novo, né? Boa. Que é legal pra gente entender como é que você tá nesse momento agora. Boa. Tudo que eu ia construindo, eu entendia que eu tinha que ter um diferencial competitivo. Por quê? Porque eu era ruim em venda. Então, sendo ruim em venda, eu precisava convencer o cara pelo meu produto. Entendi. Então eu chegava com um produto... Tinha que ser tão disruptivo ao ponto do cara dizer, eu quero comprar. E eu tinha orgulho de apresentar aquilo. Eu tinha, talvez por conta da vergonha e do despreparo na parte comercial, eu chegava com algo que eu achava tão genial e tão disruptivo que o cara não tinha visto que isso me dava coragem de falar, cara, se você não fechar comigo, você está muito errado, porque isso aqui é muito bom. Né? Então, talvez isso foi o determinante, acho que essa vergonha e esse despreparo foi determinante para esses pequenos sucessos, como a agência. Eu consegui quebrar a agência de um jeito absurdo, porque ela estava grande a ponto de eu conseguir quebrar de um jeito absurdo. Então... Sim, saca? E nesse caso, resumidamente, a gente foi comprado, a gente fez uma ação, a agência estava rodando, a gente tinha umas 6 ou 7 pessoas nesse meio do caminho. Antes disso, eu já tinha trabalhado, eu comecei em 14, como menor aprendiz na Pontolar. Pontolar? Sim, né? Pontolar. E aí disso fui para Print 7. Aí eu comecei a entender um pouco mais de gráfica e tal. Mousepad. Exato. E ali eu tava com 16 anos. Nisso eu entendi que tinha Entra 21, que eu podia... E ali eu tava na pegada do design. Aí eu fui para Entra 21, aprendi um pouquinho mais. Aí nesse meio do caminho eu falei, opa, design, marketing e tal. Aí eu fui pro Santo Antônio. E aí no Santo Antônio a gente criou umas sementinhas, uma campanha do plano de saúde. Um negócio muito legal na cidade. Que eu falei, opa, isso aqui faz muito sentido, só que eu posso fazer para todo mundo. E aí o nome disso é agência. E aí a gente foi pra agência, foi pra Relate, eu falei, pô, mas eu não quero ser uma agência, eu quero ser uma empresa de relacionamento e que, no que hoje é moda, na época eu tava tentando inventar alguma coisa nova de performance, e a gente tá falando da época do Orkut, então eu tava tentando fazer com que as comunidades performassem melhor no Twitter, e isso dava um resultado, uma relevância, e os clientes compravam esse negócio, só que um ticket médio lá embaixo, porque novo, etc, etc. Nisso, entrou um big cliente na agência, foi animal, e esse cliente resolveu comprar 50% da agência. Nisso, eu achei que eu estava rico, óbvio, né? Imagina, você começa do nada, sem absolutamente parâmetro nenhum do que é empreendedorismo. Pagam, sei lá, 100 mil reais por 50% do teu negócio, você tem 100 mil reais de lucro, ponto, acabou. E aí, você vai sabendo cedo isso, né? Ponto. O que eu faço?
Gastei o dinheiro todo, óbvio. Comprei carro, celular, tudo que você possa imaginar. Era o que fazia sentido pra mim naquele momento. E, Até a idade, né? Imagina que idade nossa, você tinha, sei lá, 20 e pouquinho. 20, 21 talvez. E pra mim, eu falei, cara, comprei, fiz tudo errado. E pra mim, perfeito. Foi lindo. 6 meses o negócio quebrou, o grupo quebrou e a gente fez um investimento junto com o grupo para trazer mais pessoas, para montar a estrutura de um jeito maior. E esse investimento foi, sei lá, de 300 mil reais. E aí eu fiquei de prejuízo 150 mil, então eu tive que vender tudo, paguei tudo lá e fiquei com uma dívida absurda, completamente frustrado. Imagina, um moleque de 21 anos que há 6 meses atrás estava milionário, né? Na cabeça dele, né? Nossa Claro. senhora, é dali pra Grandão, cima, bro. tava grandão. Lógico, dali pra Jogador cima. caro. Exatamente, exatamente. Falei, cara, quem entende desse troço sou eu, entendeu? E aí nisso eu falei, cara, eu vou continuar. E aí minha mãe veio com a fatídica frase de, cara, você é tão inteligente, por que você não faz um concurso público? Eu falei, porra, velho, é isso, eu vou provar pra ela que dá. Vou provar pra ela que dá. E aí eu pedi pro meu pai um empréstimo de R$2.500, que era o que ele tinha no cheque especial. E a gente usava o cheque especial para comer na época. Então era um negócio meio foda, assim. Era o limite do limite do limite e eu com uma dívida absurda, sem acreditar no que eu podia entregar. De verdade mesmo, eu falei, puta, eu só vou fazer isso mesmo por pura raiva. Eu quero provar que dá, porque, pô, eu fiz até agora e isso deu um tanto e, poxa, quebrou. A culpa é minha? Também, mas, porra, sabe, não... Mas já deu certo antes, então vamos... Exato, e eu entendi que era fácil dar certo, assim, tinha uma mecânica para era só eu vender essa venda e tá, enfim, vocês são melhores do que eu nisso. E peguei os 2.500, consegui pagar meu pai em 2 semanas, aí comprei uma câmerinha, uma T3i e comecei a entregar audiovisual com estratégia, ali dentro do que eu entendi de marketing, mas fugi do marketing, falei, cara, marketing não vou trabalhar nunca mais, enfim, traumatizei naquele dado momento. Aí ferrou faculdade, ferrou tudo, porque naquele momento eu estava começando a conseguir construir Bruno mesmo, assim, estrutura de profissional e me capacitar. E aí, nisso, eu estudei cinema rapidinho no Rio, com uma grana que tinha, em Belas Artes, fiz aqueles cursos para poder entender e, de novo, trazer alguma coisa diferente, etc, etc. E eu queria entregar um produto que não tinha. Então, na época que estava o YouTube começando a tracionar, eu falei, cara, pode ser o momento. E aí comecei a vender audiovisual, rodou, foi legal, eu falei, tá, e qual é o próximo passo? O que seria absurdo? Que aí eu entrei no Gene. O Gene eu não sei porquê me aceitou. Não, eu não me aceitaria, porque uma produtora que não tem nada a ver com inovação. E aí eu olho pra frente, tem um cara trabalhando com robótica, um outro, e eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vale a pena abrir um parênteses aqui para quem não conhece. O Instituto Gene Blumenau é uma incubadora de startups, né, de ideias. Você tem uma ideia ali que já está começando a rodar, já emitiu nota fiscal, você entra no Gene e ele te coloca num processo de desenvolvimento ali por um tempo, né, para você graduar no Gene para ir para o mercado. E hoje o Instituto Gene é o gestor do Centro de Inovação de Blumenau. Então, para ficar claro aqui, quem não é quem entender melhor o ecossistema de inovação aqui da cidade, em Santa Catarina tem uma rede de centros de inovação, né? Cada um tem o seu gestor, a sua governança. Aqui em Blumenau, o Instituto Gene que faz. E ontem até tive reunião com o Yuri. Boa. Eles têm, por exemplo, atualmente 14 empresas incubadas lá. Isso. Além das que estão no prédio do Verdade, Centro de Inovação ali, utilizando a estrutura que tem salas, tem auditórios, etc. Então, é uma maneira muito interessante de acreditar nessas ideias que você fala, não, como assim que me aprovou? É isso. Mas sim, a ideia é essa, é jogar para dentro e colocar numa rota de evolução, né? E o Gene naquela época era no Progresso. Quem não conhece Blumenau, o Progresso é uma área um pouco mais afastada do centro. Então, eu morava ali perto, para mim foi maravilhoso. Eu fui pro Gene como um espaço barato para eu estar, ponto. Porque era o único lugar que eu conseguiria pagar para ter o meu estúdio naquele momento e era o que fazia sentido. E o Gene já pensou o contrário, ele falou, pá, esse moleque é empreendedor, ele só não sabe o que ele está fazendo. Mas ele empreende e aí viu que, poxa, já teve agência que deu certo, ele entendeu que eu tinha perfil para fazer alguma coisa que prestasse ali dentro. E aí eu comecei a trabalhar com um lance de inovação de fato. Eu falei, pô, o que eu posso fazer para que eu venda mais vídeo e faça um negócio que eu goste? Porque eu fiz o Entra 21 lá, entendi um pouco de programação e tal. Hoje em dia é o que eu mais domino, mas naquela época era um negócio
difícil de você conseguir. Eu falei, pô, por que eu não faço realidade aumentada? Porque eu vendo vídeo e consigo montar. E aí eu fui ver, pô, uma ferramenta de realidade aumentada era uma fortuna e só tinha em dólar e nos Estados Unidos. Falei, ok, vamos montar, sem saber o quanto isso é um problema. Falei, vamos montar a nossa. Sem saber que era impossível, foi lá Foi e lá fez. então, mas literalmente e de um jeito, de novo, por inocência. Eu falei, dá pra fazer. E aí fui atrás de onde dava, eles falaram, ó, dá pra pegar grana no Sinapse da Inovação, se o teu programa for aprovado. Eu falei, ok, vamos lá. E a gente submeteu o projeto, resumo, ganhamos a premiação e ganhamos o prêmio da empresa de destaque por ter feito mais com aquilo do que a solução. Logo, a gente tinha a primeira ferramenta de realidade aumentada do Brasil. Animal, isso em 2016, foi bizarro. E o que eu faço com isso? Né? Porque eu sou uma produtora de vídeo. O que eu tô fazendo com esse software? Eu falei, não consigo vender esse troço, então isso aqui tem que ser uma outra empresa. Aí a gente criou a Vex, e aí a Vex, eu falei, pô, o que eu vou trabalhar com Vex? Eu vou concorrer com empresas que vendem RP, softwares tradicionais? E não faz sentido. Primeiro que não é o que eu gosto, não é o que eu acredito, e eu quero só trabalhar com inovação. Também não sabendo que inovação não dá dinheiro nenhum, até você rodar de um jeito coerente. E aí nisso eu falei, ok, mas o que eu posso trabalhar entre vídeo e tecnologia? Né? Naquele momento a Samsung estava começando com a realidade virtual. E eu falei, ok, aí eu comprei 9 GoPros, coloquei elas dentro de um case que eu imprimi em 3D e falei, agora eu tenho vídeo 360. E aí montei o vídeo 360 e falei, agora a Vex tem realidade aumentada e realidade virtual. Pronto, então eu tenho dois nichos de produto, tecnologia de inovação, um negócio absurdo, show de bola e vamos. E foi, e aí a Vex foi caminhando e por a gente começar bem cedo, a gente começou a se tornar relevante nesse cenário. Então a gente ganhava prêmio de inovação num canto, aí ia para São Paulo, entregava uma solução bacana e ia ganhando mais prêmio, então a gente foi ficando conhecido de forma orgânica por conta dessas entregas. E começando a atender clientes de fora também. Sim. E aí eu comecei a entender que dava pra gente trazer outras coisas. Eu falei, ok, eu tenho realidade aumentada, realidade virtual, eu quero trazer game, quero criar jogo. Então, que era sempre foi o meu sonho inicial, assim, eu quero ter uma empresa de jogo. E aí a gente começou a criar jogo corporativo, começamos a criar jogo educativo, juntamos o jogo com realidade aumentada e jogo na realidade aumentada. E jogo na realidade aumentada nada mais é do que metaverso, que é literalmente você colocar o óculos e blá blá blá, então não tem nada de novo no metaverso, mas era o que a gente já fazia. Então a gente já tinha um laboratório com o nosso metaverso, com você poder usar os elementos da empresa dentro da realidade virtual, e quando chamaram isso de metaverso, excelente, porque isso arrebentou, então a gente já tinha isso para o mundo corporativo há muito tempo. E aí a gente foi empilhando novas tecnologias dentro da Vex. E aí a Vex foi cada vez mais ganhando corpo nisso. E aí nisso eu entendi que, pô, ok, eu tenho tecnologia e tenho vídeo. Posso ir para a parte de educação, a educação corporativa. Aí a gente trouxe a TOT, criou a TOT com a educação corporativa, que juntou os dois. Falta áudio. Trouxemos a Nossa Voz, né, que hoje o meu pai é o coordenador da Nossa Voz, e precisava de áudio. Agora eu tenho áudio, vídeo, tecnologia e educação corporativa. E aí foi aí que as coisas começaram a rodar. Aí nisso a gente montou o AVE, que foi a ferramenta de varejo, que foi ganhar o prêmio de startup mais inovadora do mundo em 2019 em Portugal. No Web Summit. No Web Summit. Essa foi animal, foi uma parada absurda, assim, foi lindo. A gente lançou o produto, entrou um fundo de anjos, assim, pegamos a grana, vendemos para absolutamente todo mundo que você possa imaginar que tenha relevância, que tenha loja física no Brasil. O AVE, só para contextualizar, é um hardware que se instala na loja, entende o humor, gênero, faixa etária, quantos passaram, quantos entraram, quem pegou o produto qual, que roupa que estava usando, tudo. É um Google Analytics do varejo físico. Então, entende se chover, quantas pessoas vão estar na loja, triangula tudo. Uma variável surreal, um dashboard maravilhoso. Lindo, ok? Pronto, apresentamos, ganhamos a grana, fomos para o Web Summit, startup mais inovadora do mundo, voltamos. Final de 2019. Final de 2019, e aí não existe empresa de varejo físico sem varejo físico. Pandemia. E aí, enfim, acabou a empresa. Acabou o runaway, né, que a gente chama, né? Sim. Você tinha uma grana ali que estava investida, mas você tinha que fazer as vendas para a coisa acontecer. E as vendas estavam feitas. Esse era o problema. Estava feita a venda. Eu tinha batido as metas muito antes do que eu tinha com os investidores e não houve mais. A demanda evaporou. De novo. Acabou. Não tem como eu vender para o varejo físico sem varejo físico. O que adianta eu ter esse hardware? E aí eu falei, opa, não dá para mandar a galera embora, porque a gente montou um time de hardware muito fera. Porque a gente tinha o software e inovação correta.
Agora, hardware a gente não tinha e montamos por conta do AVE. A gente montava equipamento em casa. Então, câmera, nada, tudo feito em casa. Integração e hoje, vertical. tudo, absolutamente tudo feito em casa. E nessa brincadeira, eu falei, pô, não dá pra mandar a galera embora. Joguei todo mundo pra dentro da Vex e a gente criou a vertical de outsourcing de inovação, que eu entrego hardware e software na empresa. Então eu vou lá, Projetos para empresas. exato, entendo o problema, eu entrego isso hoje para Gov, entrego isso para grandes corporações. A gente é o P&D, né, de inovação de grandes empresas, e aí a Vex, de novo, deu mais um saltinho, enfim. E conseguiu navegar essa turbulência da pandemia. Mas você tinha me contado antes que tinha um produto que vocês lançaram na pandemia. O que aconteceu? Na pandemia, a gente reuniu todo mundo e fatídico fudeu, né? Não tem o que fazer. E aí não tem essa de, empresa boa se reinventa, porra, varejo físico, hardware para varejo físico, contrato fechado com varejo físico, sem varejo físico, tu não reinventa. Tu não pega esse hardware e joga no e-commerce. Não funciona. Não reinventa. Não tem nada a ver. E aí, nessa discussão, o cara falou, e o que a gente vai fazer? Vender termômetro? Falei, opa, a gente sabe fazer Por que hardware. não? Vamos precisar de termômetro pra cacete, só que vamos fazer um que preste. E aí, por destino, sorte, chame do que quiser, Sorte universo, preparados, né? exato, e cara, a gente tinha um time que importava, a gente tinha um time que montava a placa, a gente fez tudo em 2 semanas e eu não sei como a gente tinha um termômetro homologado em 2 semanas dentro de casa e foi o primeiro do Brasil. Eu falei, cacete, como é que isso aconteceu? Porque tinha tudo para dar errado. Como é que chega o container? Como é que eu consigo... Tudo para dar errado, tudo. Frete lá em cima. Tudo. Ainda na janela, ainda antes de fechar, você pegou a última janelinha e fechou. Exatamente. E, cara, aconteceu, a gente calibrou os sensores que a gente trouxe da Alemanha, algumas outros, uns sensores Doppler e outros sensores que a gente trouxe da China. A placa a gente fez em Timbó, mandou pro cara, e o engraçado da placa foi, a gente ligou pro cara e falou, e aí, tem espaço para fazer para amanhã? Ele falou, claro que não, porque, putz, leva 6 meses para eu começar a produzir. Eu falei, ferrou, não tem como fazer. E aí, deu 2 horas, ele me ligou e falou, o cara cancelou um pedido, dá para eu fazer agora. Nossa, então tem sorte, Janto, né? Tem sorte. Puta que pariu, velho. E aí me ligaram de navegante. A bola bateu nas costas e entrou no gol, né? Tipo... Surreal, velho, surreal. E do nada, me ligam de navegantes, chegou o teu container. Eu falei, como é que deu tudo certo, velho? A Leila ligou para uma chinesa, a Leila da importação, minha esposa, ligou pra chinesinha que ela conhecia lá e, preciso disso, manda numa caixa em quantidades absurdas e veio. Tudo certo. E, porra, quem importa sabe que quando você já tem um relacionamento enorme com o cara, isso ainda tem problema, mas aconteceu do troço vir muito fera. Montamos o termômetro, hoje a gente tem lá um troféuzinho no nosso laboratório de inovação, tem lá plotado com todas as marcas que a gente entregou, por exemplo, o Google Brasil usa o nosso termômetro físico, assim, então é foda. Maersk, cara, PIA, todo mundo estava preocupado com, de fato, resolver o problema, comprou a gente, porque tinham paliativos chineses que a gente sabe que eles... Você integrava outras coisas, fazer uma coisa melhor, né? E aí você conseguiu navegar a pandemia e olhou para o momento ali, 2021, 2022, de uma forma mais, como assim, estruturante, o que a gente vai fazer, conta um pouquinho. Nesse momento, eu tinha conseguido zerar o buraco que o AVE trouxe, que foi a ferramenta de varejo. Então, a gente não ganhou um puto com o termômetro, ainda vendendo bastante termômetro. E o AVE ainda deixou um legado de um time muito maior para o que eu tinha para atender. Nisso, sobrou mais um pouco de, talvez, inocência, porque quando você está relativamente na merda, assim, as outras empresas rodaram. Então eu falei, ok, eu tenho 70% do board rodando. Eu tenho 30% que pode dar ruim. E tá tudo bem, e eu vou continuar tocando. Então eu vou pegar esses 30%, mais uma grana que eu tenho, e vou rodar por 6 meses, 6 coisas novas. Que aí eu quero sair da flutuação de projeto. 6 projetos internos. Internos. Por quê? Porque ao longo desses 10 anos a gente foi desenvolvendo um monte de coisa que a gente queria lançar e nunca dava tempo, porque entrava outro projeto enorme, a gente assumia e não assim, priorizava, né? Nunca rolou. Então eu falei, vamos aproveitar que provavelmente a gente não vai ter uma conversão muito boa. E aconteceu de ter, eu falei, ok, aí continuou pagando as contas no final do mês. De novo, tem muita sorte nisso também, tá? E eu acho que todo mundo conta com um pouco disso. Ou outro nome. E nesse meio do caminho,
vamos lançar, cara. Mas assim, sem dó. 6 meses, 6 produtos SaaS. O que der boa a gente mantém, o que der ruim a gente corta e dane-se. Porque a gente queria ficar com um. E aí nisso 3 foram muito bem. Aí a gente cortou e ficou só com 2. Um com muita dor no coração ainda, porque aí tem a parte societária, que era a única que estava envolvida com mais pessoas. E tocamos 2. O Blogplay, que é uma plataforma de audio marketing, e o Perto, que é a nossa ferramenta de acessibilidade digital. Ferramenta de inclusão. Que inclusive apareceu no Jornal Sim, Nacional. sim. Foi case nacional agora. Oktoberfest, que vocês fizeram toda Oktoberfest 2023. a Né? acessibilidade da Oktoberfest 2023. Conta um pouquinho desse projeto aí. Cara, foi muito legal. O que é legal de trabalhar com isso? Assim, é a tangibilização de um propósito que eu estava buscando. Porque quando chegou num momento em que, as coisas estão ok, eu consegui resolver alguns parâmetros, ficou faltando essas novas iniciativas para o grupo estabilizar. E o Perto não só deu certo, mas o Perto foi um fenômeno. Foi um negócio que eu imaginei ele, sei lá, fazer X, ele fez 10X em um ano. Então, tinha uma empresa que está rodando há 6 anos que não fatura o que o Perto fatura em 8 meses. Nossa. Então, por quê? Mercado, produto, um time maduro que conseguiu criar uma solução que, de novo, cara, hoje, enquanto o meu concorrente entrega 2 parâmetros, eu entrego, sei lá, 8 soluções. Então ele entrega 2, eu entrego 8. E que resolve a cadeia inteira. Então a gente trouxe... E teve a vantagem de começar depois. Ou seja, eu trouxe tecnologia mais moderna, mais eficiente, com IA em tudo, resolve uma cacetada de problema. Explica um pouquinho melhor para quem não tem noção que é, porque assim, a gente vê na matéria, a gente vê o totem. O totem, vamos lá. Mas é só o totem ou tem mais alguma coisa? Não, pelo contrário. O totem ele foi uma solução criada para resolver um problema que era o Oktoberfest. No evento, a pessoa que tem problema de locomoção, qualquer jornada. De entendimento, de audição, enfim, ela conseguia se localizar ali. Também. O que rolou? Por que chegou o Oktoberfest? A gente criou uma plataforma de acessibilidade digital, ou seja, eu resolvo com um plugin o site do cara, consultoria para deixar aquilo coerente, libras com personagem, transforma o texto em áudio, cria o texto alternativo com imagem, com IA, enfim, todo problema que você vai ter para incluir pessoas, a gente consegue resolver com a plataforma e com os produtos dentro da plataforma. São 9 no total, acho que vão entrar agora mais 2. Enfim, resolve esse problema. Para isso, não tem como eu criar... Tem um lance, né, de nada sobre nós sem nós, né? Não adianta eu criar algo para a comunidade sem a comunidade estar junto. Então a gente buscou playlists que faziam sentido. Dentre eles o CEIDEP. CEIDEP é a nossa secretaria aqui de Blumenau de inclusão e paradesporto. Então, tem uma galera lá muito boa só pensando nisso na cidade. Eu falei, opa, calma aí. Deixa eu apresentar para vocês esse troço aqui e ver se isso aqui faz sentido. Para usar a tecnologia para melhorar a acessibilidade das pessoas. Isso aí. E qual é o detalhe? O meu objetivo ali no CEIDEP era, cara, usa de graça isso aqui, porque eles têm paradesporto. E tudo que é sem fins lucrativos, a gente dá a solução para que eles possam usar. Então a gente... Por exemplo, a PAI, quer usar? Usa aí, sem fins lucrativos. A Associação Brasileira de Dislexia, usa e a gente não cobra nada. E se usar é o que você tinha me demonstrado, porque a gente fez uma demonstração antes, né, na empresa dele, que é qualquer website que precisa melhorar a sua acessibilidade, ganha uma camada, instala o sistema, ganha uma camada de acessibilidade que você pode ativar. Exatamente. Sem mexer na programação do site a princípio, isso, né? Isso. E você consegue alterar parâmetros de contraste, perfeito, de ler o texto, de aparecer um bonequinho fazendo gestos de libras. Então você resolve uma demanda de acessibilidade sem precisar refazer o site, né? É isso, assim, é uma solução que ajuda a facilitar a jornada das pessoas ali. Então, se é um usuário cego, ele vai conseguir ter uma jornada melhor com o plugin. Se ele tem dislexia, se ele tem daltonismo, se ele tem TDAH, se ele tem, enfim. Ou pessoas que não têm nenhuma deficiência específica, mas que quer aumentar a fonte, né? Pessoas com baixa visão. Sim. Enfim, ajusta aquilo, não só para o site, mas agora para PDF, para documento, você manda um contrato. Pô, o cara que usa óculos, ele pode clicar em 2 botõezinhos e aumentar a fonte. Então é uma solução de inclusão absurda. E aí nisso a gente trouxe a galera para poder fazer isso rodar e apresentar para o Perto. E outra, 10% de tudo que o Perto lucra, a gente dá em grana para a sociedade, devolve. Então, pô, tá faltando ar-condicionado num asilo? Vamos bancar. Então, é muito... Eu acho que a parte mais legal do Perto é isso, sim, poder devolver, poder fazer esse payback.
E aí nisso a gente foi no CEIDEP, falou, cara, aí, usa no Paradesporto, porque a gente acha muito legal, a gente quer fazer parte disso. E aí o time lá extremamente competente, Gisele, Bruno e afins, falaram, calma aí, vai ter Oktober, e a gente está fazendo um trabalho lá no Oktober de fazer com que os cadeirantes possam ir lá, tornar o Oktoberfest inclusiva e, pô, resolve. Eu acho que é uma camada que faz sentido. E aí nisso a gente foi pra lá, time da Vila, mesma coisa. Secretário, tá? Guilherme, foi absurdo, foi absurdo. Foi... De novo, tava todo mundo com o mesmo propósito. Todo mundo queria resolver. E aí quando todo mundo quer resolver, fica fácil. E aí a gente entendeu que tinha que resolver o site, na compra de ingresso, o site do turismo, o da Fazer Oktoberfest. toda a experiência inclusiva. Esse era o problema. Pô, beleza, aí o cara comprou o ingresso e chegou lá. E aí? Pô, tem que ter totem, inclusive. O que tem que ter esse totem? Tem que ter todas as jornadas para todo mundo. Então, quem é surdo, quem é cego, quem é cadeirante, todo mundo tem que chegar lá. Ou até um velhinho que não sabe interagir com o totem, ele pode chegar lá e perguntar. Então a gente fez um totem com linguagem neural mesmo, de ô fulano, quero saber onde é o banheiro. Ele entende da forma que for, já adequa, dá um mapa em 3D. Mais próximo, indica. Acha o banheiro mais próximo, indica, mostra no mapa, fala pra ele como chega, dá o sinalzinho, enfim, um negócio absurdo que ainda não tinha inventado e a gente resolveu fazer tudo do zero, de um jeito absurdo. E ficou lindo, obviamente virou case pro Jornal Nacional e por ter sido feito com muito carinho nessas 3 pontas, né? Time da Vila, time da Secretaria de Inclusão e a gente, pô, não tinha como dar errado. E aí foi daí que surgiu esse case. E aí a gente já tinha know-how em hardware, aproveitou, as coisas foram encaixando. E aí o Perto virou agora uma solução completa de acessibilidade digital. E nisso a gente já está atendendo, sei lá, Sebrae, Heineken Global, a gente está atendendo Bayer, está atendendo Teladoc, uma galera muito grande, muito grande. Que virou uma solução padrão global. Perfeito. E todo mundo precisa... isso é lei, né? As pessoas precisariam usar essa solução. Hoje a gente está caminhando para que isso seja mais... Elas precisam usar alguma solução de acessibilidade no site e a solução de vocês resolve esse problema, né? Das 9 soluções, uma é essa. Então eles sabem que já tem mais uma porrada de outras coisas que a gente pode resolver. E todas as empresas querem. Né? E outra, até para vender, cara. 30% da população que, em média, não tem acesso por conta de... Alguma limitação. Exato. E eu espero que a gente tenha, cara. Que a gente fique velho e que a gente esteja ativo a ponto de usar alguma ferramenta para facilitar a nossa vida. Que a gente não pare no tempo, né? Não pare de usar, até porque a gente se tornou nativo nesse troço e daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil. Para esses clientes que você falou, como é que está sendo o reconhecimento pelo mercado da Perto? Também foi... eu tive uma reunião hoje com quem eu achei que era um concorrente e, de novo, a gente está pelo mesmo propósito, não é concorrente, a gente vai trabalhar junto com uma solução que a gente vai somar e isso que é o legal, assim, é poder... Tá todo mundo querendo resolver um troço. E quando você entende que faz sentido, que a galera quer ali, tá ali, todo mundo vai ganhar. Tem grana envolvida. Isso não fica... para dar lucro. Isso não fica limitado ao mercado brasileiro? Não. E aí foi o próximo passo. A gente, entendendo o que aconteceu com a AVE, entendendo que existe um cenário lá fora, a gente fez a mesma coisa agora em 23 com Perto. Fomos para lá, fomos entender... Pro Web Summit. Pro Web Summit, isso. A gente foi... que o Web Summit rola uma seleção, obviamente não, fomos selecionados. Para as pessoas entenderem, o Web Summit é o maior evento de tecnologia de startups do mundo e acontece em Lisboa. Isso. Teve uma edição no Brasil também, mas é menor. Isso. E a maior é em Lisboa e aí vocês foram para lá para apresentar. Isso, tem em Lisboa, acho que tem em Toronto e tem agora no Brasil, que foi a primeira edição ano passado também, se não me engano, no Rio de Janeiro. Acho que foi a primeira edição. E a gente foi no Rio, foi em Lisboa e, de novo, a gente entendeu o que eu queria entender. Como é que estava maduro esse cenário e o quanto a gente estava posicionado no mercado mundial. Porque lá na Europa isso é lei há zilhões de anos e é aplicado às multas. Nos Estados Unidos a mesma coisa. No Brasil é lei também há zilhões de anos e as multas estão sendo aplicadas agora. E a gente entendeu que, pô, de tecnologia está bem pra cacete. Que dá pra brigar absurdamente. Agora a gente precisa entender pra onde que a gente vai. Se faz sentido ir pra lá, como faz sentido ir pra lá. Então a gente passei, sei lá, quase novembro e dezembro, por lá, entendendo os mercados. A gente foi para tudo que é canto, tudo que é país e foi entendendo. Talvez a Espanha seja um cenário legal pra gente entrar. Só que, cara, a gente sente que o Brasil é surreal, é surreal.
Ainda tem muita coisa para fazer, né? bizarro. E outra, custo, operação, tamanho de mercado. Quando você coloca isso, quando você planilha, ainda a gente vive Ainda é muito no melhor viável, país né? para empreender, cara. Ainda é muito viável, né? Lá, e aí tem aquelas falácias de, putz, o empreendedor lá entende, tem facilidade, puta, mais ou menos, cara. Assim, eu conversei com, sei lá, 400 caras. E não é simples assim. É Então, uma todos os outra ambientes têm as suas cultura. dificuldades e as suas vantagens. Surreal, cara. É diferente. E o Brasil, a galera vai com tesão de fazer o negócio funcionar, saca? E isso que é uma maneira. E outra, de novo, a nossa tecnologia no caso, era a única tecnologia, o restante era consultoria. Então eu falei, opa, dá pra brigar nesse cenário também. Então, o nosso quarter vai ser expandir para um determinado ponto ainda, que eu tô esperando algumas respostas para entender qual é. Porque de imposto é surreal, tá? Ah, sim. E o teu outro produto, como é que tá? O Blog O BlogPlay, cara, o BlogPlay é um produto que também traciona pra caramba. Ele resolve um problema específico de performance, site, em áudio, também tem a parte de inclusão. É um produto em que a gente está fazendo forks dele, criando outras soluções para entender. É um produto que a gente está testando no mercado, a gente está se dando o direito de mexer um pouquinho. A gente entende que é igual um Fórmula 1, deixa ele na pista, tá funcionando? Tá, mas pô, se a gente trocar o pneu, o que acontece? Sabe? Então a gente está melhorando a nível de performance. O Perto não, o Perto ele está muito mais na parte de tracionamento mesmo para posicionar. Então hoje a gente já E o que é o Blog Play? O que ele faz? é uma plataforma de audio marketing que ela transforma o texto do teu blog, do teu portal, do que for, em áudio e gera espaço de publicidade ali dentro também. Então ele vira um material, inclusive, que você pode ouvir ao invés de ler a notícia, e vira um ads de áudio, né? Você transforma, cria quase que o Spotify Ads ali e você roda, você coloca anúncio. Então o teu áudio que está ali, por exemplo, nesse podcast, se ele tivesse em áudio, estivesse dentro do BlogPlay, você poderia vender anúncio dentro dele em spots separados. Então você cria uma nova fonte de receita dentro do teu portal. É um negócio fora que melhora SEO, performance, tração. Aí tem todas as defesas do produto. Que essa também é uma vertical que você está desenvolvendo. E as tuas empresas do grupo continuam andando e continuam Completamente. rolando. Normal. A gente entendi que precisam de outros sócios, né? Então a produtora, pô, já. Normalmente a galera, desde do início lá que eu quebrei a primeira, continua comigo grande parte do time até hoje. Então hoje eles são meus sócios, em grande parte. Então na produtora eu tenho o Breno e o Lucas, que tem a parte de animação, a parte de captação, a parte mais cinemática. Na Vex tem o Jorge e a Leila, que são as pessoas que me ajudam nesse meio do processo. No Tote eu tenho o Felipe. Nossa voz é do meu pai, então ela faz parte do grupo, mas eu faço questão de que seja um negócio do meu pai. BlogPlay eu faço parte. A Vex agora não está criando mais produtos para si, ela montou um fundo de investimento em que ela pega um equity e entrega toda a parte de tecnologia para novos negócios. Então a gente tem um fundo com um monte de negócios novos borbulhando e essa é a parte legal. Você paga o equity com o projeto, com a desenvolvimento do projeto. É como se a gente fosse o time de tecnologia disso. Então Entendi. eu coloco dentro do fundo eu entrego toda a estrutura tecnológica e uma consultoria, um know-how de outros players que estão no conselho na parte de tracionamento, na parte de... Então deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Para quem é nossa audiência aqui, pode ser de repente um investor de empresa tradicional que quer desenvolver um projeto de inovação, quer resolver um problema, digitalizar uma área, uma coisa nesse sentido. Ela pode conversar com vocês para desenvolver toda essa parte tecnológica e vocês entram como sócios do projeto, por exemplo. Pode ser. Normalmente a gente prioriza um projeto que tem uma escalabilidade bacana e que tem um CEO, um responsável por isso, que esteja com puta de um tesão de fazer acontecer, só não tem o time de tecnologia e não sabe para onde ir. Seria o Bruno de 15 anos atrás. Não é um outsourcing de TI, né? Exatamente. Não é um desenvolvimento de projetos que vão escalar e virar produtos para o mercado. Normalmente, se for um B2B, vai ser outsourcing de inovação. O cara vai usar o meu time para poder desenvolver algo para ele. A gente tenta pegar... Mas vai gerar receita e por isso é interessante para você entrar como sócio da história. Perfeito. Mercado de carbono, mesma coisa. Pô, os caras são geniais, 60 doutores e com uma porrada de coisa, mas precisa de uma blockchain para deixar isso coerente. Precisa de um time de tecnologia para deixar isso rodando. Então entra pro fundo e a gente ajuda no restante do processo. Esse é um exemplo que vocês têm efetivamente. Isso, a gente tem e ele não faz parte efetivamente do fundo porque foi com eles que veio a ideia do fundo. Então eu falei, pô, se a gente está fazendo isso
gerou um valor danado para os caras. A gente conseguiu, fez sentido pra gente. Por que a gente não escala? Então a gente pegou um time específico para focar nessa entrega do fundo, e essa é a nova brincadeira. Então na V3X está esse fundo novo em que a gente está estruturando, e o Perto, que são as duas coisas que eu estou mais focado. Assim. Então, coisa pra cacete, né? Sim. Não deixei vocês falarem. Virou um monólogo. Veio com cara. bastante inovação na veia, né? Sim, mas deixa eu até te fazer uma pergunta, né? Você é jovem e uma série de vertentes de negócios, uma equipe, alguns que são oriundos ao longo da tua caminhada, que estão com você talvez desde o início. A impressão que eu tenho quando a gente conversa, você é um cara extremamente inquieto. Como é que você consegue calibrar a tua liderança nesse nível de inquietação? Porque normalmente o cara que tem essa inquietação, ele se apaixona e desapaixona relativamente rápido de algumas coisas. Sim. E existe um ciclo de amadurecimento. Lógico que o Bruno de hoje é diferente do Bruno Claro. de 10 anos atrás, né? Então o Bruno hoje provavelmente espera um pouco mais para que o projeto chegue no seu ponto de maturidade. Como é que você consegue conciliar isso tudo, né? Com tantas frentes, com tantas oportunidades, com tantos negócios, para poder deixar que a equipe avance um pouco mais sem que você os atropele? Boa. Em função dessa energia que a gente vê que ela tá saindo pelos poros, né? E como é que você faz isso daí para que fique realmente interessante e que os teus negócios possam chegar num nível, por exemplo, que nem aconteceu com o Perto e outros, né? Boa. Não sei. É uma dúvida. Boa, mas não sei. Não, porque foi isso que fez eu chegar até aqui. Certo. Ainda Atropelando, assim- empurrando, e vamos que vamos. Ainda assim, isso me atrapalhou pra caramba ao longo da jornada. Por conta... eu sou excelente em começar negócios. Eu sou péssimo em mantê-los. Então eu entendi que... E agora eu tenho maturidade pra continuar tocando. E manjo um pouquinho mais a ponto de entender que eu não tô naquele negócio. Eu continuo seguindo meu propósito desde lá do primeiro negócio. Talvez você precise Esse sempre vendido- manter outros pais e mães do negócio, né? peso com os teus sócios. Exatamente, É isso. comecei, tenho que ter um sócio, porque aí o cara toca o É isso. resto, porque senão daqui a um pouco eu cansei desse negócio, vamos para outro. E a ideia do fundo é isso também. Deixa eu entregar pra essa galera o que eu sou melhor. O resto deixa com eles. E todo mundo que assumiu uma vertente do negócio do Grupo Vex é 1 milhão de vezes melhor do que eu. Sem sombra de dúvida. Então, talvez eu só tenha que... Eu tenha arriscado... Eu fiz sempre all-in. E nesses all-in, eu já perdi tudo. E aí eu entendi que eu perder tudo ok, aí eu dei all-in de novo, all-in de novo, all-in de novo, e continuaria fazendo. Porque sem o all-in, eu ia levar muito tempo pra gerar. Porque eu comecei sem grana, ninguém tinha grana, se eu quebrasse era comigo mesmo, as dívidas minhas são minhas e eu tive que eu mesmo pagar. Então, se eu não arriscasse tudo, Sim. ia demorar muito para eu conseguir ter alguma coisa em algum momento. Então, foi a única alternativa que eu tive de rodar. Esses novos e muitos negócios, em um dado momento, eu não deleguei e isso me ocupou muito, me tomou muita energia, eu cresci menos do que eu deveria. Depois de 10 anos eu aprendi que dá para... E outra, Entender onde você é forte, onde você é fraco e Ponto. trazer gente para ajudar nesse processo. ponto. E entregar as coisas para pessoas que de fato são muito melhores do que eu. Eu nunca tive problema em delegar. Eu sempre fui muito apaixonado pelo negócio. Então meu negócio não tinha muito a ver com ego. Sim, tinha a ver só com puta, a cara. performance do negócio. Pra começar com esse negócio de 3 letras e CEO Sim. e blá blá blá, eu relutei 8, 9 anos. Eu falei, cara, isso é só ego, isso é só besteira. Eu sou um cara que faço parte do meio do negócio e dane-se. Eu não quero... Eu quero jogar, né? Não preciso da camisa 10. Porra, velho, só me deixa jogar, deixa enche o jogar. saco. Só isso, velho. Se tiver que agarrar, agarra. Eu só quero que joguem comigo, que tenham vontade de fazer que acreditem no que eu tô acreditando e bora. Todo mundo tem que ganhar junto e foda-se. Eu não tô preocupado com Bruno, que maravilha, que cara... Pô, que Bruno, cara foda do cacete. Não tem isso, não existe. Eu acho que o cara que tá pensando nisso, ele tá ferrado. O cara que tá pensando em grana e pensando em ego, em algum momento ele vai se ferrar. Ponto. Porque são duas coisas que ele não controla. Sacou? São duas variáveis que ele não Sim. controla. Aí entra o lance de novo de filosofia que eu acho muito legal, que é eu sempre li de um jeito diferente o jogo e me frustrei muito pouco. Eu sempre entendi que ou eu reclamava ou eu fazia de novo, porque puta eu ia fazer. O negócio aquilo eu vou fazer. Agora eu posso fazer aquilo Pode muito ser com amor ou frustrado. com dor.
Ponto, velho. Simples assim. Muito simples. E aí, de novo, ou inocência, ou o que fosse, aconteceu, velho. E vem acontecendo e cada vez tá mais fácil. Sim. Né? Os degraus vão diminuindo e agora eu consigo correr subir nessa escada, saca? Você falou num dado instante, assim, no começo da nossa conversa, que uma das grandes dificuldades que você tinha era vender, né? Uhum. O teu negócio. Você não curtia vender, não sabia vender, não tinha tesão por vender. Uhum. Então, ficava mais fácil vender quando as coisas eram inovadoras. Uhum. Toda a trajetória que o Bruno contou até agora ainda permeia nisso. É mais ou menos isso ainda? O que te faz ficar motivado para poder vender um projeto, um plano, uma situação, é porque ele é novo. Sim. Porque ele é inédito, porque ele brilha o olho, brilha o teu e brilha de quem está do lado. Enquanto é projeto, depois vira processo. Quando vira processo, arranja um aí grupo você pra vender. delega, né? Mas eu tô começando a gostar mais do que tá acontecendo. Eu acho que porque talvez o perto e esse fundo tem muito a ver com o meu propósito de vida Sim, o mesmo. perto eu acho que tem essa... Puta, velho, o perto eu quero continuar cuidando dele até o momento. É o filho querido, né? Até o momento em que eu não esteja sendo nocivo. Até o momento em que, puta, quando eu entender que eu tô atrapalhando, eu saio. É como se é muito visionário e tem essa, né? A operação do dia a dia tem que rodar redonda, né? Exato. Enquanto, pô, minha meta esse ano é 3x do perto. Pô, foi um absurdo ano passado? Foi. É 3x. Se eu não bater essa meta, eu tenho que achar alguém que bata. Tem que fazer o triple, double. É isso. E não por isso, mas isso. Sim. Porque alguém tem que fazer. Sim. Tem alguém no Brasil que sabe fazer 3x no meu negócio. Se não for eu, vai ter que ser alguém. Ponto. E aí eu saio de campo e tá tudo certo. Tem com certeza também melhor do que eu para fazer isso. Porque o mercado está aí, né? Uma solução inovadora para o mercado que está aberto, tem necessidade, sim, ajuda a resolver o problema das pessoas, faz o bem, é legal, né? Isso. Então, e aí é o lance. Deixa eu segurar isso aqui até eu entender que ele está em melhores mãos. Ele pode andar sozinho. Pronto. Exato. Então essa é a graça. Legal. E Bruno, como é que é a tua visão de futuro para o grupo aí? Cara, eu acho que os pilares assim, fundamentais, eles são esses. Esses novos negócios, eles vão continuar existindo. A gente vai ter um crescimento linear ainda, tradicional, acredito, com esses pilares. Esses outros projetos de inovação, Perto, Bloodplay e os do fundo, eu não faço a menor ideia do que vai ser daqui a um ano, porque como eles são novos, eles têm potenciais... Você não tem uma base ainda, né, muito estabelecida. E eles têm um potencial absurdo, inclusive de fechar. Saca? Pode dar muito certo ou muito errado. E é isso aí. Eu quero viver isso. Então, óbvio que nos negócios que eu tô, eu acredito pra cacete. E eu acho que eles vão muito mais rápido e vão ser muito mais promissores do que eu consigo botar em tabela. Então, eu não sei, e eu falo pra caramba disso nos vídeos que eu crio, que a evolução ela é tão rápida que é difícil você estimar, organizar, pô, o que eu vou fazer com a IA daqui a pouco, o que meu negócio vai ser, para onde que eu vou mudar de cenário, quando eu for para a Europa, o que isso vai ocasionar, se isso migrar para os Estados Unidos, se a gente for comprado por uma gigantesca do segmento, se a gente comprar alguém e virar gigantesco no segmento, enfim, eu não sei. Eu acho que esses 10 anos criaram uma base e a minha visão de futuro, eu faço questão que ela seja extremamente otimista, promissora, só que eu quero olhar esse um ano, entende? E na metade do ano eu estruturo o próximo ano e assim por diante, porque essas metas de 5 anos para mim nunca funcionaram. Eu acho que é muito tempo para eu planejar. Então eu tô tentando ali 6 a 1 ano na frente e aí eu vou ajustando e rodando. Eu não tenho uma visão, e nem de Bruno, tá? Não tem. Eu quero continuar vivo também, e... né? Sim. Não só evoluindo, mas que pra mim, ok. Assim, eu tô sendo medíocre de deixar claro que, ok, eu tô satisfeito com o que a gente entregou até agora, mas inquieto porque tem um monte de coisa pra entregar. Ponto. Sim. É isso. Não parece medíocre, mas é o lance de Epicuro lá na busca da felicidade. Eu tô chegando onde eu tô afim, só que eu sei que tô muito distante do que dá pra, do que onde a gente vai.
Ponto. Do potencial real, É isso aí, né? é isso aí. E para trabalhar com você, qual é o perfil do cara que você costuma trazer para a equipe, que brilha teu olho, né? Que a gente chama de novo Hunter aqui, DJ e tal. Quais características esse profissional precisa ter, né? Porque eu não diria que você é um cara extremamente exigente, não é isso. Mas você deve ser um cara que, por essa intensidade, para algumas pessoas, dependendo do perfil da pessoa, parece exigente, né? Sim. Mas o que é o brilho no olho que você busca, é a paixão tal qual você tem pelo negócio? O que você busca hoje? Boa. Duas coisas, cara. Fome e tesão. E só. Dane-se de onde o cara vem. Dane-se o que ele já fez. O que importa é o que ele quer desenvolver a partir dali. Eu tenho um monte de gente no meu time que são extremamente capazes, que vieram de setores completamente distintos. Tem um geógrafo, tem um farmacêutico que puta, detonam na tecnologia, no sucesso do cliente, porque eles entenderam que, puta, compraram a ideia de que aquilo é aquilo, e quando eu prefiro treinar um cara, principalmente para inovação, não dá para se ensinar inovação, o cara tem que respirar. Então, a tribo do grupo tem que acolher o cara, ele tem que fazer parte, ele tem que respirar e falar a mesma coisa que a gente, então isso é muito importante. Então, não sou eu que contrato o cara, eu entendo se o cara tem o mesmo sotaque do grupo, saca? Legal. E ele tem que estar afim. E é fácil, assim, a gente sabe em um mês se o cara vai ficar anos com a gente ou se ele vai embora no mês seguinte. O cara decide. Porque você já tem uma cultura bem estabelecida, e tem Sem gente há muito tempo ali que tá... Sem dúvida. E tá todo mundo com tesão. Quando ele olha pro lado e fala, caralho, velho, ou eu trabalho porque eu gosto muito, ou eu tô fora. Então a nossa... Cara, a gente tem pouquíssimos pedidos de demissão. Todo mundo que tá com a gente porque acredita naquele troço, sabe? Então, isso é o massa, assim, de tá. E é só isso que precisa. Pô, currículo o cara monta, a gente dá a oportunidade, a gente treina junto e o cara tem que estar afim. Só. Juro pra vocês, só. Legal. Bacana, Bruno. Foi muito legal essa conversa. Tem é, é, super interessante ver mais, conhecer mais a fundo, conhecer mais a tua história, né? Uma figura inovadora que traz aí tanta produtos diferentes para o mercado antes de todo mundo, muitas vezes, ou melhor que todo mundo, é legal, e que está aqui em Blumenau. Né, uma referência bacana para o nosso mercado e para o mercado nacional e esperamos o mercado global, Amém. né? Foi muito bom ver essa trajetória que aponta para sim, tem risco, mas se a coisa é feita com propósito, está alinhada e você traz o teu time, tem uma cultura forte, baseada no fundador que tem essa visão, né? Esse perfil visionário aumenta muito a chance de sucesso. Mesmo que tenha turbulências no E terá. processo, o vetor é de crescimento e de conquista de mercado, né? Obrigado aí, valeu pela tua Te agradeço. presença. Legal, Vira lá. Legal, imagina. Brigadaço, cara. Imagina. legal. Bruno, a gente agradece a tua presença mais uma vez. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Bruno Browns. Vocês viram, assim, essa questão toda, né? De que não tem sucesso em negócio nenhum sem risco. Eu acho que é bem legal essa fala do Bruno e principalmente essa questão, é uma característica muito pessoal, cada um tem a sua, né? Do all-in, né? Que ele falou assim, de arriscar. E o crescimento, por vezes, né, na velocidade que muitas vezes a gente deseja, ele tem isso, né? Não tem você numa serenidade absoluta imaginar que você vai sair para um outro patamar. Isso é praticamente impossível. E é lógico que dentro dessa esfera de riscos você vai ter aí os tropeços e o diferencial de um profissional quando ele se mostra acima da média é quando ele sabe lidar com as intempéries. Não é lidar com o sucesso, porque lidar com o sucesso, cara, é relativamente simples, né? Você botar lá as 3 letrinhas que você falou, né? Botar a plaquinha na entrada da sala, né? Sair todo grandão, né? Dizendo que tá tudo certo. O problema é o dia seguinte do resultado não condizente com a sua expectativa, onde você não bateu a meta, aonde você frustrou de repente o investidor, como é que você se comporta, como é que você age. Então acho que o Bruno nessa curta trajetória, né, profissional, que é 10, 12 anos, 15 anos, né, extremamente intenso, eu ia dizer isso, eu tenho certeza que o Bruno com 10, 12 anos de trajetória profissional, ou 15, passou por inúmeros desafios que superam e suplantam profissionais que têm aí 30, 40 anos de carreira. Isso não tem a menor dúvida com relação a isso. Porque uma trajetória, de repente,
equilibrada dentro de uma companhia, 30 anos fazendo bem feito, tudo certinho, provavelmente foi bem menos intensa do que os 10 anos desse jovem aí, nessa turbulência toda. E, pô, é o cara que surfou onda grande. Esse é o lance, é o cara da onda grande, né? É o cara que faz a diferença. E é esse cara que é legal a gente ter aqui na nossa mesa, conversando com a gente, trazendo toda uma vivência. Então, se você quiser não só acompanhar esse episódio do Bruno, você acabou de acompanhar agora, mas até acompanhar os outros episódios que estão aí no canal, fique muito à vontade, se inscreva no canal. E mais, né? Quem sabe no futuro aí, você empreendedor, possa estar aqui junto com a gente, que nem o Bruno Esteves, conversando com a gente e trazendo toda a sua vivência. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.